a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, né? Para mais uma noite de live, falando da palavra de Deus, para que Ele venha nos dar sabedoria, entendimento, né? Para que o Espírito de Deus venha nos iluminar grandemente, para a gente entender a palavra, para a gente conseguir transformar as nossas vidas diante de Deus, né? Porque nós precisamos, né? Além de ouvir a palavra, a pregação, a gente também precisa nos transformar, né? Porque senão de nada vai adiantar. E eu já vou aqui pedindo para que os irmãos venham compartilhar, ajudar a fazer a obra de Deus. Para que essa palavra possa chegar na vida de mais outras pessoas que necessitam também, né? E hoje eu quero ler aqui em Efésios capítulo 3, eu pus na descrição aí do vídeo, capítulo 3, versículo, a partir do versículo 14. Mas antes eu quero ler aqui o versículo 8, para a gente entender porque, né, ele começa orando assim, senão a gente não vai entender. Hoje não estou conseguindo aqui. Tá aqui. Eu só quero compartilhar aqui no grupo antes de começar. E eu peço para que você vai compartilhando aí também, para me ajudar. Enquanto isso, você vai separando a palavra aí no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Ajuda, irmão. Ajuda compartilhando aí. Então vamos lá, né? Efésios, capítulo 3. Estou compartilhando aqui, por isso eu estou demorando um pouquinho. Vamos compartilhar no grupo. Eu peço para que você vai compartilhando também. Quero ler aqui, começar primeiro aqui no versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aqui no 14 agora. Por essa causa, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O intuito de Paulo era anunciar o Evangelho verdadeiro de Cristo, né? Em nenhum momento nós vimos no Evangelho de Paulo ele pregando, né, outras coisas a não ser de Jesus Cristo. Porque ele entendeu que as coisas de Jesus, né, que Jesus veio fazer nova todas as coisas. E como ele mesmo diz, né, o que está velho, né, o que está velho está perto de se acabar.
O que está velho e está perto de se acabar? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Deus fala na palavra, que ele ficou velho e que logo vai se acabar. Assim que Jesus vier buscar a igreja dele, esse novo evangelho vai predominar. Mas o Antigo Testamento vai acabar. É por isso que eu gosto de pregar, né, Jesus Cristo, Novo Testamento. Falar das boas novas de Cristo. Aliás, ele mesmo fala, né? Jesus mesmo fala, né? Quão bons são os pés de quem anuncia as coisas novas, boas novas de Cristo. Então, irmão, isso é bom para nós mesmos, que anunciamos o Evangelho de Cristo. Pregar as boas novas de Cristo, mesmo porque ele veio fazer tudo novo. Né? Vou ler de novo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dele. Jesus, ele quer que nós compreendamos qual seja a profundidade, a largura, o comprimento, né? Para a gente entender verdadeiramente o significado do Evangelho de Cristo. Porque a gente entendendo, a gente estando nesse propósito, é o que nos salva. É o que vai nos salvar. É a gente entender primeiramente, né, qual é o propósito, qual foi o propósito de Jesus, né, ter vindo aqui sobre a terra. Isso nós precisamos entender, né? Para a gente ser salvo, para a gente não desistir por qualquer motivo, por qualquer coisinhas banais, né? Como tem acontecido muito por aí. As pessoas não estão acostumadas, né, com essas coisas, com o evangelho pregado, o evangelho puro de Jesus, não compreende a profundidade, nem a largura, né, e acaba desistindo por tão poucas coisas. Por isso que nós precisamos entender o evangelho de Cristo e conhecer o amor de Cristo, que excede de todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Tá vendo? É isso que eu falei. Né? Precisamos estar com toda a plenitude de Deus no nosso coração. Para nos aperfeiçoar, para nos transformar. Para isso que a gente precisa, né? Tá na presença de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós agora opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muito importante essa palavra, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quando nós temos Jesus Cristo, nós temos Espírito de Deus em nosso coração.
E é Ele que opera essas grandes maravilhas na nossa vida. Aí a gente pensa, né, muitas das vezes, mas o quê? Só o fato da gente estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, já é uma grande maravilha na nossa vida, porque essa é a oportunidade da gente se converter a Deus. Né? Como eu já disse outras vezes, Cristo ele veio nos resgatar desse mundo, do mundo de trevas. Veio nos resgatar, ele pagou o preço pela nossa vida. Ele veio resgatar. Ele deu a vida. É por isso que a nossa vida vale muito. É porque a nossa vida foi dada pela vida dele. Então a nossa vida vale muito. Né? Jesus não fala, ai daquele que toca na menina dos meus olhos. No povo dele. Capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, com o que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é uma das dificuldades muito grandes, né, que o ser humano, o homem tem, né? A paciência, longanimidade, quando ele fala aqui na palavra. Nós precisamos ser bem humilde, demorar para se irar, né? Como Deus diz na palavra, demorar para se irar. Mas não, né? O homem, ele, qualquer coisinha já, né? Ainda fala, não tem pavio, né? Não tem pavio, estoura. E nós sabemos que agora nós precisamos ter um tempo, né? Não podemos mesmo nos irar. Isso não é de Deus, a ira não é de Deus. A ira só faz a gente cometer grandes pecados, porque a gente fica nervoso, a gente perde o controle. E a gente acaba fazendo coisas que não deve fazer. É aí que o mal usa, né? É aí que o mal entra e usa, acaba acontecendo tantas tragédias. É por isso que é perigoso, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos o pôs por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Uns pregam, né? Outros evangelizam, outros louvam, né? Então cada um recebeu a sua graça de acordo com a vontade de Deus. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Eita, glória a Deus. Jesus ele veio desde o princípio, né? Ele foi o unigênito, o primeiro. Quando Deus criou o céu e a terra, ele formou a luz. E separou a luz das trevas. Essa luz, né, que é no nome de Jesus Cristo. Ele foi separado desde o princípio. E desde o princípio ele tem feito essa grande obra para que hoje nós
temos a vida eterna, para que a gente tenha vida com Ele. E foi desde o princípio. A luta dele foi grande, não foi de agora só, não. Ele não veio agora, nesse tempo aqui, 2000 anos atrás, mais ou menos. Não. Ele veio desde o princípio. E que nem diz aqui. Ora, isso. Ele subiu. Que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Jesus, ele conheceu tudo. As partes baixas da terra, até aqui e depois lá em cima com Deus. Ele experimentou de tudo para que em tudo ele pudesse nos provar, para a gente ser aprovado. Tudo que a gente passa, Jesus já passou. Ele conhece. Ele sabe a dor, ele sabe tudo. Tudo que a gente sente, ele já sentiu e muito mais. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo ele faz para nos purificar. Né? Como está dizendo aqui. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eita glória! Tudo é calculado, tudo é pensado, a obra de Deus é uma coisa maravilhosa. Não tem uma vírgula fora do lugar. E isso ele prevê com antecedência, né? Desde a criação do mundo, Deus ele já tinha tudo, né? Todo o propósito, né? Guardado já. Para hoje a gente está passando por tudo isso que a gente passa e outros também que vão ainda passar até o final. Tudo é na mão de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eita, Deus poderoso, né? Fala a verdade. Deus, ele é muito poderoso, né? Para sempre ele se preocupa com o nosso aperfeiçoamento. Tudo. Né? A preocupação dele é nós nos purificar, nos santificar na presença dele. Para que sejamos mais para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. São evangelhos pregados, né, que o povo vai inventando no decorrer do tempo, vai inventando um monte de religião, um monte de coisas, né? E aí Deus está falando aqui, né, para a gente ser conhecedor da palavra, para a gente não ser enganado por esses que inventam essas monte de coisas. Não precisamos de livros. Livro é escrito pelo homem. Ali ele põe o que ele achar o que ele deve pôr. Né? Esse monte de religião que tem, cada uma vai lá, vai escrevendo um monte de coisas e vai colocando ali para o povo estudar. E muitas das coisas não são verdadeiras, né? E são doutrinas enganosas que vai levando o povo para a direção errada.
quando na verdade está tudo aqui, ó, na palavra. Eu particularmente não gosto de ler nenhum outro livro a não ser a Bíblia. Porque ainda que a gente está 2000 anos depois que foi escrito alguns livros, né? Aliás, todos os livros, mas pelo menos eu tenho certeza que ainda é um propósito de Deus essa palavra aí, que pode ser que um dia não tenha mais a verdade aqui, mas eu creio que ainda um pouco de verdade há aqui. Mas piorou ainda quando vem da mão de homens, escrevendo vários livros, várias coisas da própria cabeça que desvia muito das palavras de Deus. E aqui tem tudo, então para que eu vou procurar outras coisas? Não é? A gente ora, pede a Deus uma direção, pede a Deus para nos manter na palavra, para nos transformar. Eu creio que Deus está nesse negócio. Vou ler o 14 de novo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Precisamos orar muito para que Deus venha nos fortalecer e mostrar a verdade, né? Para a gente não ser enganado. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação de amor. É interessante essa palavra, né? Vou ler de novo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, de todos os homens, né? Cada junta é um homem. Segundo a justa operação de cada parte, de cada um. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Se todos nós lermos a Bíblia, e entender a palavra de Deus e colocar ela aqui, ó, no nosso coração e querer se transformar, né? Nós todos vamos andar em amor, né? E vamos ter uma vida completamente diferente do que a gente vê hoje. E a gente sabe que isso não vai ser aqui, né? Porque muitos não ligam para a palavra de Deus. A gente pode ver aqui agora, ó, quantas pessoas tem online, né? Vê, né? Até passa lá no celular, vê lá, mas não fica, sai. Ainda conhecendo, né? O Evangelho, muitas pessoas conhecem o Evangelho, mas não ouvem. Prefere ficar olhando outras coisas. Então a gente vê por aí, né? Versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, fazendo o que quer, né? Nós não podemos mais fazer o que queremos. Porque Cristo, ele veio para nos resgatar, para nos mostrar o verdadeiro amor. Nós fomos feitos errantes, né? Quando Deus ele expulsou Adão e Eva, quando Deus expulsou eles de lá do paraíso, Deus falou que nós íamos andar errantes sobre a terra. Mas Deus ele se compadeceu da gente, né? E veio, mandou o seu Filho unigênito para nos resgatar desse lugar. E essa é a hora, né? Da gente acreditar em Cristo Jesus. Ele não veio em vão, padeceu grandemente para nos dar essa oportunidade de vida hoje. Então não podemos mesmo perder. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais
como andam também os outros gentios, na vaidade do sentido, entenebrecidos no entendimento. Tá vendo? Sem entendimento. Não tem nem o entendimento, como que vai se converter a Deus? Né? A gente precisa saber quem é Jesus Cristo, conhecer a Jesus Cristo, para a gente andar com Ele. Né? Se a gente não andar, daí? Cada um, né, vai sofrer por si próprio, né, eu digo. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha o que Deus fala aqui na palavra. Que coisa maravilhosa. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Eita Deus! Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções para, com avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Será que todos que ouvem a palavra de Deus, como diz aqui, está realmente em Cristo Jesus, desligado da coisa do mundo, querendo mesmo essa vida única vida que Deus tem nos oferecido através do sangue e do poder dele? Nem todos querem, né? Muita gente ouve, mas não dá ouvido. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestais de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Precisamos nos transformar, ser justo, né? Pelo poder de Deus. Ser justo, aprender a palavra de Deus, nos transformar, né? Para a gente poder se revestir. Pelo que? Deixai a mentira e falai a verdade. Aqui são algumas coisas que Deus ele nos mostra, onde devemos nos transformar, né? Pelo que? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol, né, sobre a vossa ira. Quer dizer, não vamos deixar que ela se acenda em nossos corações e a gente faz obras terríveis que não são de Deus, né? Que é isso que a ira faz. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para prover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Eita glória! Muitas coisas nós devemos realmente nos transformar, mudar mesmo, né? Não é de qualquer jeito que a gente vai para a presença de Deus, não.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de dentre vós. Eita glória! Eu tenho falado essas coisas e vou tornar a falar, né? Vou tornar a falar. É bom que sempre eu falo nas minhas pregações aqui, porque é muito importante. Toda amargura e ira e cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de dentre vós. Para a gente conseguir fazer isso daqui, não é de qualquer jeito, não. Nós precisamos, primeiramente, orar muito a Deus para nos transformar. Nós precisamos tirar isso de dentro da gente. E isso demora um tempo. Nós precisamos de um tempo para nos transformar, para aprender. É como fazer um curso, vamos dizer assim. Né? A gente vai entrar no curso, aprender tudo para a gente sair de lá fazendo conforme tem que fazer. E aqui é a mesma coisa. Nós precisamos de um tempo. Precisamos ler a palavra, precisamos nos transformar lendo e colocando essas coisas na cabeça, lendo muito. Senão a gente não consegue. Precisamos de tempo. E a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Ninguém sabe quanto tempo de vida tem. Né? Eu não sei quanto tempo ainda eu vou viver. Eu não sei se eu vou ter todo esse tempo para me transformar. E assim, é cada um de nós. Precisamos de tempo. É por isso que nós devemos acordar agora. Começar a fazer a obra nos transformando agora. Né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza e avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém os santos. Né? De maneira nenhuma nós podemos nos prostituir novamente, né? Tirar essa avareza, né? Essas coisas ruins do nosso coração, porque de nada vai servir isso na nossa vida. São prazeres da carne muito passageiro. A gente deve muito, né, se livrar. Nós precisamos ir andando, né, e arrancando essas cascas da gente, aprendendo, para quando a gente chegar lá no final, a gente está limpo para poder, né, entrar nos reinos de Deus. Não é de qualquer maneira, não. Deus disse na palavra que nenhum pecado não vai entrar. Nenhum pecado vai entrar. Então precisamos estar preparados mesmo. Nem torpes, nem porvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós somos herança de Cristo. Quando andamos com Cristo, nós, para ser herdeiros de Cristo, precisamos ser filho de Cristo. E para a gente ser filho de Cristo, nós devemos andar como Cristo andou. Não é tão difícil. Cristo fala na palavra
Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Agora a gente tem que querer, né? Tem que colocar isso no coração. Porque se não colocar no coração, não vence. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Desobediência é quem já ouviu falar dessas coisas que eu acabei de falar aqui agora e não põe no coração e não quer se transformar. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas. Eras do diabo. Trevas é o diabo. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Está vendo? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que elas fazem em oculto, até dizê-los é torpe. Mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. É forte, né? Toda obra mal vai ser colocada, né, sobre a verdade. E a verdade é que vai julgar. Então, nada fica em oculto. Né? Deus, ele um dia ele vai manifestar todas essas coisas. E aí vai ser ranger de dentes, como diz a palavra, né? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem são os mortos? Né? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos. Morto é ainda quem não aceitou a vida. Quem é a vida? Jesus. Até o momento que nós conhecemos a Jesus e não nos batizamos e não somos batizados também no Espírito, então ainda a gente dorme e ainda a gente é morto. Mas a partir do momento que nós descemos as águas, somos batizados na água e batizados no Espírito, aí nós teremos uma nova vida. Porque o Espírito é que vai nos abençoar, vai entrar em nossos corações, nos transformar para a gente estar preparado no dia de Jesus. Sem o Espírito no nosso coração, não temos vida. Estamos mortos, andamos aqui como morto. Né? Espiritualmente falando, morto. Eu costumo dizer que essa vida aqui ela é meio traiçoeira, porque a gente anda, a gente faz tudo, mas a gente é morto. E muitos são os que passam pela essa porta larga, né? Porque Deus disse na palavra para que a gente venha andar na porta estreita. E porta estreita é andar nos caminhos de Jesus, é mudar. Outrora nós tínhamos uma vida de qualquer maneira. E hoje a gente com Cristo já não podemos ter mais essa vida de qualquer maneira. Devemos andar como Cristo andou. E esse é a porta estreita. Só que não é todo mundo que quer. São poucas as pessoas que vão entrar. Muitos são chamados, Deus chamou muitos, mas poucos escolhidos.
porque não coloca essas coisas no coração. Anda de qualquer jeito, ainda não parou para pensar em se transformar. Nós devemos nos esforçar. Por mais que a gente erre, por mais que a gente peque, mas a gente deve mostrar esse interesse para Deus. Interesse de transformação, nós devemos mostrar para Deus. Porque também isso vai ser contado lá no dia, né, do juízo de Deus. Porque se você anda... É difícil, porque Jesus, ele passou por aqui, ele sabe como é, como eu disse. Então é difícil, ele sabe que é difícil. Nós precisamos então lutar contra a carne e demonstrar isso para Cristo. Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui ainda. Mas se a gente começar a andar de qualquer jeito, não ligar para essas coisas, é claro que a gente não vai ter nenhuma chance. Nenhuma chance. Mas a gente se esforça, Deus se agrada, né? Ainda que a gente não consiga mudar, mas isso vai contar muito, como eu falei. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a, porque eles fazem em oculto até dizê-los torpes. Eu já li isso daqui. E eu vou ter que pular um pouco aqui, porque já está ficando um pouco longo aqui. Eu quero passar aqui por versículo... Eu vou começar aqui no 6, né? Rapidinho. E vós... aqui. Isso daqui é muito longo. Vou terminar aqui mesmo, porque senão vai ficar mais longo ainda para cá. Não vai dar, não. Não vai dar tempo. Eu nem me dei conta do horário. Agora que eu vi aqui, que já tem um tempo. Já eu não quero deixar tão grande essa... Portanto... Vede prudentemente como andeis, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Esse vinho é com brigas, né? Vinho... Deus fala, não embriagueis com, não se intromete com nada que há contenda, mas enchei do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nosso nome. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Todas essas coisas nós precisamos fazer, né? Nos transformar, respeitar uns aos outros. Muitas das vezes a gente é provado, né? E a gente acaba sendo reprovado. Aí a gente vai ter que ser provado de novo, né? E se a gente não quer sofrer tanto, então a gente vai se transformando para quando Deus vier provar a gente ser aprovado, né? E passar para outra fase, para outras, né, outras provações, para a gente vencer o mundo como Jesus venceu, né? E eu vou agradecendo pela essa rica oportunidade que Deus tem me dado de fazer esse evangelho, de anunciar o evangelho puro de Jesus Cristo, né? E eu espero que os irmãos consigam também, né, essa bênção do céu, que é essa transformação que tem que vir de dentro, para a glória de Jesus. Eu agradeço.